mundo Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente magia, magia. Presente na água doce, presente na água salgada, que toda a cidade vive. Boa noite. Boa noite. Lindo, importante, né? Lindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raquel. Como é que fala teu nome? É Coach mesmo, como a gente fala? Coach. 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 Paulo Sérgio da Silva, não tá ali, mas... Boa noite. Né? Boa noite. Isso. Nossa querida Elisângela, minha parceira. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer depois as devidas apresentações, né, Elisângela? Sim, com certeza. Mas eu acho que vão abrir essa noite aí tão especial, um dia tão especial, e a gente abriu com um salve aí da Oxum. Sim. Comenta para nós aí essa nossa homenagem. Primeiramente, peço licença ao povo de terreiro e ao povo de matriz africana para saudar a nossa mãe Oxum. E como se sauda ela, então, como uma questão de processo educativo, porque a gente está num espaço também aqui de troca de saberes. Então, para saudar essa noite que se faz especial, nesse dia, com Saia Godê, que inclusive faz um card mudando o seu layout para homenagear a mãe Oxum. Então, ora e eu, mamãe Oxum. Assim é assim que se constrói essa saudação nos espaços de matriz africana. Saúdo também todos os meus irmãos e amigos que são filhos de Oxum. E quem é Oxum, então? Trazendo para o secretismo afrocentrista e não europeu, a mãe Oxum é uma deusa. E pegando um pouco do recorte do professor Renato Nogueira, do Rio de Janeiro, filósofo, nos ensina em um dos seus livros que a gente também tem que fazer esse exercício da questão das deusas no afrocentrismo. Então, Oxum era uma deusa das águas doces, dos rios e da beleza. Por que a gente abre e faz essa saudação não só pelo secretismo afrocentrista, mas porque Oxum também demarca uma força feminina que traz como além da sua beleza, a questão da fertilidade, a questão da força, assim como Obá, assim como Yansan, que são as deusas que a gente trazendo para a nossa cultura afro, desse lugar que eu também falo, enquanto referência de espiritualidade, a Umbanda. A Oxum, então, ela tem esse encantamento enquanto beleza, mas todo mundo sempre que conhece Oxum sabe que é do ouro, do amarelo, e diz que o espelho é o seu símbolo maior. E esse espelho não é só para simplesmente a questão para demarcar essa deusa da beleza dos rios e das águas doces e das cachoeiras, e sim para dizer que a Oxum nos provoca uma autorreflexão quando ela bota esse espelho e diz, vamos nos olhar. E esse olhar provoca, então, para nós, ou devolve para nós, esse olhar para comigo mesmo, ou seja, provocando essa autorreflexão. Oxum, na sua história, por ser uma orixá feminina, ela também demarca uma luta com os orixás masculinos, no sentido de impor o espaço da mulher, utilizando, então, uma das suas forças, que é a fertilidade, uma resistência, onde ela diz, então, desse lugar. Bom, se não há espaço para a mulher também estar ao lado do orixá homem, só simplesmente ser a fertilidade não é o suficiente para esse lugar que eu ocupo enquanto uma guerreira e deusa do amor e da beleza. Então, a gente está falando muito nessas eleições, o papel da mulher. O Tribunal Regional Eleitoral traz isso, o próprio processo de cotas para que as mulheres acabem também entrando nesse processo e consiga demarcar uma provocação também de um olhar diferente de fazer política. Então, é com essa história que vocês podem aprofundar mais no livro do Renato,
Nogueira, que eu já citei aqui, depois a gente pode colocar ali no final, que fala, então, dessa mitologia afrocentrista das deusas. A gente fala tanto da mitologia grega, das deusas Heras, Vênus, a gente também tem na nossa matriz africana os nossos deuses. E é importante a gente trazer que esse Deus que também fala desse lugar que eu tenho enquanto credo, é o que me empodera também para que a gente possa construir uma força feminina utilizando esses recursos que não é só da beleza, mas do autoconhecimento, da autocrítica, da reflexão e da participação social e da resistência. Então, é isso, Cláudia, que eu queria demarcar nessa noite tão linda que é o Oxum. Que lindo. A filha de Ansan, que comemorou no 4 de dezembro, que também é dos ventos, da força, que foi parceira também, e foi disputada por amor ao Ogum. Mas eu acho que essas coisas, para quem tem interesse, fica aí essa sugestão. Ler de professores nossos, brasileiros, literatura nossa. Então, era isso, Cláudia. Eu queria fazer essa conotação, queria fazer esse link com o que a gente está provocando hoje, que é uma análise do processo eleitoral aqui, né, em Porto Alegre. Eu gosto muito, Elis. Que lindo isso tudo. Eu fui criada, né, dentro de casa de candomblé, e a gente sempre, aqui na nossa família, a gente sempre teve essa relação muito próxima. Quem era filha de quem, cabeça de, né, e corpo daquele orixá. Então, isso é muito próximo da minha cultura, né, da minha vivência. E eu gosto muito da palavra sincronicidade, porque foi incrível, Paulo e Raquel, quando a gente começou a montar essa abertura, e por isso que a gente inverteu essa ordem, porque eu ia falar sobre a imagem do nosso card, que a Elis fez referência, e a gente se deu conta que as histórias, né, se entrelaçavam. A nossa chamada, para depois o pessoal pode olhar ali, que a gente mudou então o nosso fundo ali do Saia Godet, ela é de uma obra na beira do Guaíba, para quem não sabe, né? É uma obra que foi realizada justamente para ser uma obra permanente e que parecesse assim imperceptível, né? Como se não fosse uma obra. Geralmente ela não é percebida como obra. E ela está na água doce, né? Que é a água da Mãe Oxum, e é onde a gente tem todas as oferendas e uma linda e reconhecida data, né, de evento de Porto Alegre, reconhecida em Ipanema, onde existe, né, uma escultura dela. Então é muito bonito a gente ver assim que as coisas se entrelaçaram. E o mais interessante, quando a Elis traz esse olhar, esse espelho, né, Elis, essa coisa de se olhar, né, o nome, né, justamente dessa obra do José Rezende se chama Olhos Atentos, né? Olha só que sincronia, né, que foi isso tudo, assim, né, que a gente acabou não combinando e que culminou com essa nossa abertura. Então, assim, ó, o José Rezende, né, para quem não sabe, ele é um paulista e ele participou da 5ª Bienal, se não me engano, e nós temos, então, Porto Alegre é a cidade que mais tem obras modernas, né, porque ela tem um legado das bienais, né, dos fóruns também, né. Então, nós temos o maior número de obras que às vezes a gente não entende como obra. E não entender como obra, às vezes, foi também de interesse desses artistas para que elas não sofressem, né, uma depredação, um vandalismo. Então, por exemplo, as cuias, né, também foi o legado também das bienais. E essa obra, em princípio, ela era como se fosse um trampolim, né? Esse trampolim que antes se movia e que, com o passar do tempo, ele foi ceifado porque ele ofereceu em muitos momentos risco, né? Então foi uma obra interditada várias vezes e até dizem que José Rezende não a reconheceu, não tem reconhecido ela justamente porque ela foi sendo modificada ao longo do tempo. E o mais interessante é que quando ele fez essa obra, nessa Bienal do Mercosul, essa obra especificamente, ele disse que essa obra tinha o objetivo de fazer com que Porto Alegre
se enxergasse com novos olhos. Olha que interessante, nossa noite hoje é sobre eleições, e hoje a gente quer fazer um olhar mesmo para dentro assim, de Porto Alegre e tentar compreender o momento que tivemos de eleições. Então eu quero dar meu salve. Primeiro eu vou apresentar a nossa convidada Raquel, que está aqui com a gente, a meu convite. Depois eles façam os salves aí para o Paulo. A Raquel é assessora parlamentar e comunitária e nos conhecemos nos trabalhos com o vereador Marcelo Garbosa. E a gente se curte um monte, né? Trocamos muitas ideias e ideias também de gatos e situações aí felinas que, né, também temos como semelhanças aí de cotidiano. Então, bem-vinda, Raquel. A gente sabe o quanto tu te envolveu nesse momento, né, de possibilidade do terceiro mandato do vereador Marcelo Garbosa, que fez uma boa votação, mas não o suficiente, né, para ir para um terceiro mandato. Mas vocês tiveram uma atividade muito, muito, muito forte nas comunidades de Porto Alegre, né, Raquel? E eu te convidei muito para sim, porque eu sei que tu sentiu muito a cidade. E a gente se questionou muito em relação aos resultados, que foram bons de um lado, que foram intrigantes de outro. Por isso que a gente está aqui para refletir. Uma boa noite, então, para ti, e seja bem-vindo ao Saia Godê. Se tu quiser dar teu salve. Obrigada. Eu acho que talvez seria melhor a Elisa apresentar o professor Paulo, daí depois eu quero falar um pouquinho das coincidências que estão acontecendo com a Mamãe Oxum, então com as eleições. Tá bom, vamos abrir para o Paulo. Tá bom? Elisângela, Então, vamos lá. Então, é com muito carinho, com muito orgulho, com muita referência na minha vida que eu convidei o Paulo. E então, quem é o Paulo? Esse homem negro, lindo, pai de família, professor do ensino fundamental e médio, depois me corrige, Paulo, do estado e município, doutor em educação, professor de história. O Paulo, na verdade, a gente tem várias redes que nos entrelaçam, mas a gente teve um momento de construção de saber na URGS, meados de 2007 a 2008, onde o Paulo, então, junto comigo, numa oportunidade, num desafio, na verdade, constrói uma caminhada no processo de uma especialização em educação em pró-EJA. Nessa construção, acabamos entrelaçando um afeto e uma construção de saber muito mais rica, e o Paulo sempre mitigando a questão da importância da história na vida da gente, dessa construção, não só de identidade, mas do contexto que a gente vive, a importância da história nesse percurso formativo do ser humano. E eu sempre dizia, Paulo, eu adoro história, mas eu quero fazer direito e quero outras coisas. Então, Paulo, quando a Cláudia perguntou, vamos trazer alguém que a gente possa também estar construindo a partir de um entendimento também, não academicista, mas de um aprofundamento que também não venha só dentro de um senso comum e venha só de dados estatísticos, que é o que permeia hoje as eleições. Eu pensei em ti, porque eu tenho esse carinho, tu és uma referência para mim nessa coisa da identidade negra, e ao mesmo tempo eu te sigo nas redes, vejo o quanto tu também é crítica, o quanto também tu fala desse lugar enquanto professor, enquanto sujeito e cidadão e morador de Porto Alegre, pai que tem filhos também nesse processo formativo já, acredito que um dos teus filhos já estão na academia. Então, Paulo, quando então a Cláudia fala de pensar essas pessoas, eu acho que isso também, como a Raquel vai trazer ali um pouco, não é por acaso. Então, é um convite carinhosamente pensado na referência do momento e na pessoa que tu és nesse processo formativo da minha identidade aqui. Que honra! Que honra, boa noite, né? Eu queria agradecer aí pelo convite e é uma satisfação estar aqui. Muito bom, fiquei emocionado aí com
Com a referência. Tu também é uma grande referência para mim. Deixa eu só fazer um recorte. Tu e o Bira, né? Porque o Bira já esteve aqui conosco, é outro mestre com carinho que eu carrego sempre. Bira é o mestre dos mestres. Então, só para dizer que como os movimentos que a gente acaba fazendo na vida do outro, ele tem uma repercussão e é isso que o Oxum traz, né? Quando eu olho nesse espelho, eu tenho que olhar tudo que eu trago e carrego, e quem são essas pessoas que conduziram nesse processo, porque tu não carrega sozinho. Então, era isso. Que legal. Quem quer falar, então? E hoje eu estava falando sobre a educação pelo espelho, né? Como a gente se espelha nos outros. Que bacana. A Raquel quer falar? Raquel, então, quer dar teu... Eu quero agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar compartilhando esse espaço com vocês. E como eu sou espiritualista, eu sou umbandista de um terreiro de umbanda esotérica, então a gente tem várias umbandas, né? E não tem uma correta ou uma errada. E assim, pelo menos o chefe do nosso templo sempre ressalta que a gente tem que ter esse respeito com as demais, porque como ela não é também uma religião passada por escrito, e ela é muito das lembranças e do verbal, né? Tem algumas diferenças e muitas semelhanças, mas assim, eu queria dizer que eu também não sou filha de Mamãe Oxum, mas a Mamãe Oxum nos traz essa energia, esse recarregar de forças, com a força da água, com a limpeza, que a gente tanto precisa, né? E a gente vem de um processo eleitoral para quem vive a política como uma questão realmente de um ideal, né? De um espaço que tu quer de vida. É muito doloroso, sim, as perdas e as derrotas, mas elas também fazem parte dessa construção, né? De tudo. Importante que a gente consiga digerir e aprender com os processos, e nem tudo é muito fácil de tu entender e de aceitar. A outra, eu acho que sim, grande coincidência, ou enfim, confluência das energias, a gente tem um professor de história que eu acho que muitas das nossas carências de percepção da sociedade, elas passam por um sistema de educação falho, principalmente na área de história, assim. E eu, quando falo isso, eu me coloco como um exemplo, assim. Eu sempre tive muita dificuldade em história, e achava assim, ai, como é chato, porque parecia que aquilo não conversava comigo. E hoje, sim, que eu já sou uma senhora, né, a gente não precisa falar nisso, mas a gente percebe o quanto a história, ela explica e as coisas vão reacontecendo, e a gente, eu acho que a gente viveu um período de uma ilusão de estar numa sociedade mais justa, igualitária, bacana, onde as pautas de direitos, elas pareciam superadas. Então eu acho que vem muito essa questão, por exemplo, a própria eleição do Marcelo, que é um cara dos direitos humanos, mas é um cara da mobilidade, é um cara do direito à cidade. Ele entrou num momento em que a gente tinha os direitos básicos mais assegurados, e hoje esses direitos básicos a gente percebe que eles foram por terra, assim, não tem gente passando fome de verdade, sabe? Onde 2 passagens de ônibus a pessoa às vezes tem que deixar de almoçar para pagar. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa diferente, eu acho, porque eu sempre gosto de dizer, se alguém viesse em 2010 e me dissesse, Raquel, em 2020 vai estar acontecendo isso, a gente vai ter um governo da República fazendo isso, eu ia dizer, não, tu tá louco, né? O ET que veio me falar viajou. E é um horror, né? Porque é muito difícil pra gente, principalmente que nem eu, assim, que estava numa ilusão, achava que pautas como feminismo, o antirracismo, que eram coisas, assim, já ultrapassadas, e não são, né? E quando... Isso é uma coisa que eu pensei também em falar, mas a gente pode deixar para depois, quando essas fichas vão caindo, né, pra gente. Uhum. Quero ressaltar que eu não sou especialista, né? Eu sou uma grande curiosa, e o jornalista, ele vive das curiosidades, e ele, normalmente, ele não sabe nada, ele tem fontes boas para quem perguntar, mas eu tenho opinião sobre muitas coisas, e gostaria de deixar bem claro, assim, que elas são opiniões minhas, e que eu me reservo o direito de ter, sem ter esse compromisso tão histórico e tão embasado.
quero agradecer também o Rogério, que foi coordenador da campanha do Marcelo, porque ele me passou um mapa que ele fez bem legal sobre as eleições, com números assim já bem mastigadinhos, que depois a gente pode conversar, que é bem bom. Ah, que ótimo. Paulo, tem alguma coisa para nos dizer ou a gente pode posso explicar as nossas rodadas assim? Podemos iniciar? Não, por mim também tá. Podemos. Tá, então vamos lá. Hoje a gente está num formato de diferente, né? Pela primeira vez nós estamos recebendo 2 convidados. Hoje é a nossa 13ª edição. e a gente vai fazer, então, 3 rodadas eu vou lançar, então, 3 perguntas e depois abrimos para considerações finais, certo? Na ordem, assim, a gente vai estabelecer que a Raquel inicia, depois o Paulo, e depois Elis e eu, né? Comentamos alguma coisa ou não, isso vai depender muito, né? Mas isso não é rígido, né, gente? A saia aqui é solta, não é justa, tá bom? Então, tá. Pergunta, então, que eu vou iniciar. Então, assim, tendo em vista o cenário pandêmico, haveria momento mais propício para as eleições e em que medida a pandemia influenciou nos resultados? Então, começamos com a Raquel. Bom, como eu já havia falado, a gente ainda não tem um estudo, eu não achei, pelo menos, nenhum estudo, o quanto a pandemia influenciou na questão, principalmente, das abstenções, né? Mas a gente percebe, assim, olhando os resultados, que as abstenções, somadas com os votos nulos e brancos, elas aí, nesse patamar, ficou muito parecido com as eleições anteriores. Então, esse acréscimo que a gente vê muito de abstenção, ele refletiu nos votos nulos e brancos e não nos votos válidos, assim, né, para quem escolheu um candidato. Então, empiricamente, olhando essas informações, eu acho que a pandemia não teve tanta influência em as pessoas irem aos locais de votação. Eu acho que elas podem, a pandemia pode ter afetado a questão das escolhas, né, onde as pessoas aprovaram ou não os seus governos municipais, já que essa eleição foi municipal. A gente tem a reeleição do Covas, né, em São Paulo, que teve uma ação diante, assim, comparado com o governo federal, São Paulo teve as ações bem mais transparentes, né. Aqui em Porto Alegre, em compensação, se não tivesse acontecido a saída do Fortunati, quem iria para o segundo turno com a Manuela, pelos resultados das urnas, teria sido o Marquesan, que era governo situação, no caso. E isso que, na minha avaliação, o governo do Marquesan foi um governo muito ruim, principalmente para as periferias, né? Então, a questão da pandemia em si, eu não tenho condições de avaliar, porque também eu ouvi algumas pessoas falando nas ruas que não foram votar em questão da pandemia, pessoas mais idosas. Mas também vi jovens que não estavam nem aí, que isso também é uma coisa para ser estudada, né? Como que a gente traz as pessoas para a política, o que a gente pode fazer em relação a isso, porque é um descaso, a gente sabe, um desmonte da política diário na mídia, né? Eu sou jornalista, eu sei. As coisas legais pouco aparece sempre o negativo, e a gente que é da esquerda tem sempre tomado uma surra nessa questão, né? Então, eu tinha uma sensação, eu sempre achava, assim, desde o início da pandemia, que a eleição deveria ter sido adiada. Mas eu entendo que não foi adiada por conta de acharem que estariam beneficiando quem estava no poder, né? Então, eu acho que de uma certa forma, sim, se ficou entre a cruz e a espada, porque para tu prorrogar os mandatos, né, de quem estava, tu estaria beneficiando. Então, acho que eles preferiram correr o risco, né, de ter menos gente participando. Mas a questão também pode ser porque facilitou a justificativa pelo e-título, né, pela questão online. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez mais para frente, ou talvez o Paulo, por ser um cara da história, consiga ter uma avaliação melhor.
Eu acho que isso não é assim, não foi um fator preponderante, assim. Eu acho que acabou não sendo, porque as pessoas estão muito na rua. Como eu fiz campanha de rua, eu vi muita gente na rua, né? E eu fiz sempre em lugares abertos, né? Em feira, em parque, e esses lugares estavam lotados durante toda a campanha, primeiro e segundo turno. Uhum. Bem, Paulo, ok. Não, eu acho assim, é que primeiro, né, dizer que hoje a data é uma data especial, né? Hoje a beira do Guaíba lá, Ipanema estaria bombando, né? Eu iria lá, com certeza, hoje, né? Mas é da vida, né? A gente está vivendo um momento ímpar, assim, né? Único na nossa história, essa situação pandêmica aí. Então é tempo do cuidado, né? É tempo da gente se reservar, assim, nas nossas, de fortalecer também as nossas manifestações espirituais, né? Enfim, né? Então hoje é um dia muito, muito especial, assim. De outra sorte dizer assim, né, que como historiador eu acho que a gente que tem um pensamento mais progressista, assim, né, que é o oposto do pensamento conservador, né, a gente acredita muito, assim, no sonho, né, acredita muito na utopia, a gente tem esperança, né, e a nossa esperança ela é uma esperança que sempre se renova a cada processo eleitoral, assim, a cada movimento como a gente vive. Então a gente sempre acredita que vai virar, que vai, né, que vai mudar, que as coisas vão melhorar. Mas historicamente a esquerda no Brasil, assim, ela perde, né? Ela sofre derrotas, sofre perdas assim homéricas, né? Porque é um enfrentamento de sistema, é um enfrentamento muito forte, muito tenso, né? Muito e por vezes muito virulento, assim, muito pesado, né? Uma disputa muito pesada, assim, e disputa de projetos de sociedade que são projetos antagônicos, né? E que tem a capacidade, né? Tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Então a gente viveu tempos bons, assim, né? Quando a esquerda teve, o centro-esquerda tiveram no poder, a gente teve momentos em que a vida real das pessoas ela mudou, né? E aí a gente, claro, aí tem toda essa discussão que as pessoas colocam assim, mas não mudou tanto quanto devia, né? Mas mudou, o fato é que mudou, e mudou assim, na base social, né? Mudou e mudou muito. Eu vi, né? Eu sou um professor que dou aula na periferia, assim, e vejo, né? Vi alunos meus, né? Lá da Lomba do Pinheiro entrarem na universidade pela política de cotas. Vi quilombolas, né? Lá do interior de Mostardas, né, lá da comunidade de Casca, da comunidade dos Coloidianos, da comunidade Teixeiras, vi quilombolas, né, lá do Rincão dos Martimianos, na Restinga Seca, acessarem a universidade, né, irem para a UFPEL, né, irem para a FURG, em Rio Grande, virem aqui para Porto Alegre, enfim, entrar em curso de medicina, entrar em curso de direito. Então, isso é a transformação da política, né, que muitas vezes a luta, né, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, né, e dos partidos políticos progressistas, elas conseguem avançar e fazer por onde, assim, né, o Estado brasileiro, por meio das políticas públicas, alcancem, né, as populações que mais precisam oportunidades de vida. Né? Eu vi pessoas saírem aqui em Porto Alegre, sair da beira dos rios e ter uma casa digna, né, ao longo dos tempos. Né? Então, isso são transformações que a política pode operar na vida da sociedade, né? Opera na vida das pessoas. E a gente enxerga isso na vida real. Isso é transformação, é mudança, né? Então, mas só que isso acontece de tempos em tempos, né? E quando a gente consegue uma vitória, uma conquista eleitoral, muitas vezes tem que fazer isso assim da maneira mais rápida possível, porque o sistema ele vai se transformando, vai se metamorfoseando e vai, né, para voltar ao poder. E é o que aconteceu em Porto Alegre nos últimos 16 anos, né? Os governos populares que tinham aí foram afastados do poder e voltou aí
né, o discurso conservador, liberal e privatista, né, que a gente tem. Assim. Eu acho que nesse momento, né, de pandemia que a gente vive, assim, né, eu penso como a Raquel, assim, né, eu acho que o momento não seria o adequado, mas, né, tu ampliar o prazo das eleições daria essa sensação mesmo, né, tu vai deixar esse estudo de ruim que estão aí continuar mais tempo e haveria na minha opinião, também haveria uma possibilidade de politicamente eles se fortalecerem, que em certa medida foi o caso que aconteceu, né? Não deu, aí a gente viveu um outro momento, a campanha foi mais curta, né, e tu não teve tempo de desmontar todos esses discursos, né, que estavam sendo colocados assim, discursos mentirosos, né, as fake news aí que dominaram, né, o processo eleitoral, assim, e pelo que a gente tem visto, Porto Alegre foi um dos lugares do Brasil, né, onde mais se produziu, né, notícias mentirosas, mais se veiculou notícias mentirosas com relação aos candidatos, né. Então, eu acho que a pandemia teve uma influência nos resultados, né, porque houve uma série de fatores, assim, né. A campanha virtual foi muito forte, foi muito intensa, né, as redes sociais bombaram aí com relação à campanha, né, mas no outro lado, assim, houve muita construção de guetos, né, guetos virtuais, né, e as pessoas se colocaram em bolhas, né, a esquerda se colocou em bolhas, os movimentos sociais se colocaram em bolhas, a direita se colocou em bolhas, né, mas essas bolhas, elas tiveram capacidades distintas, assim, de amplitude, né, e algumas bolhas muito fechadas, assim, essas bolhas do conservadorismo, assim, foram bolhas muito fechadas que a outra bolha não teve condições de furar. Então, isso, na minha opinião, né, e dentro desse contexto de pandemia, influenciou bastante, assim, no resultado das eleições, né. Houve também, concordo com a Raquel, assim, que houve um falso isolamento, né, a gente vive um falso isolamento social, e principalmente nesse período eleitoral, né. Quer dizer, hoje a gente está vivendo aí o reflexo, né, do aumento dos casos de doença aí da Covid-19, muito em função disso, né, quer dizer, as pessoas se jogaram para o mundo muito influenciada pelos políticos. E aí, assim, né, e aí uma crítica, assim, aos políticos como um todo, né, porque se os conservadores foram para as ruas também, né, sem muito cuidado, o campo progressista também foi para a rua sem muito cuidado, né. Então e aí a gente está pagando, os hospitais aqui em Porto Alegre hoje estão com 100% de ocupação, né, os hospitais privados, dos leitos de UTI, né, e resultado disso. Então tem muito candidato aí pelo interior, aí tem uma senhora aí que se elegeu prefeita, não me lembro do município, que ganhou a eleição e morreu. Sério? Entende? Eu não Então, sabia disso. sério, eu só não, eu não lembro o nome Ela era da vice-prefeita, cidade aqui. ela era vice-prefeita veio nesse, Isso, né? É isso, né? ela era vice-prefeita e Se concorreu a candidatou prefeita e agora, ganhou para prefeito. ganhou a eleição e morreu. Morreu Lá de para as Covid. missões lá. Meu Tem um Deus, outro Morreu de prefeito, um Covid. outro candidato aqui também que ganhou a eleição também numa outra cidade aqui. Aí foi para o Ceará descansar nas férias, chegou lá, tá internado. Então, sabe? Então é uma coisa muito muito louco isso que a gente está vivendo, né? Porque essa sede pelo poder, né? E esse poder manifesto aí no processo eleitoral, nessa disputa eleitoral que a gente está vivendo, ela tem um reflexo, né? Um reflexo muito intenso assim, que a gente precisa pensar. Assim. Então, eu acho que, para mim, poder participar e refletir um pouco hoje sobre isso aqui com vocês é muito importante, muito, muito bacana. Assim, saúdo que bom. a ideia de vocês da gente pensar nisso. Assim. Mas eu acho que teve, eu acredito que teve muita, muita influência assim, no resultado das eleições, esse contexto de pandemia. Tanto que boa parte, né, dos discursos foi isso, né? O que vai determinar
a vitória do prefeito. promessas, Tu vai né? comprar vacina ou tu não vai comprar vacina, né? E as promessas de manter uma O cidade negacionismo, aberta, né? De investir na saúde, né? Agora, por exemplo, o prefeito aqui, né, está discutindo, nós vamos colocar os postos 24 horas aí, até as 22 horas. Aqui no Morro Santana, onde eu moro, ontem o prefeito fechou o posto. O posto das Laranjeiras ali está fechado, o postinho de saúde que atende a comunidade do Morro Santana. Atende mais 3 postos. Aí ontem também demitiram todos os funcionários do Instituto, né, de Estratégia da Saúde ali, do IMESF. Foi todo mundo para a rua. E o prefeito que vai assumir agora no dia 31, né, não fez nenhuma manifestação com relação a isso. Nem para dizer assim, suspende que a gente vai ver depois, não. Deixou. E aí, assim... Deixou passar a boiada. Eu digo assim que eu digo que o governo do Melo agora é um governo marquesã com margarina, né? Porque é o mesmo projeto político, né? Só que com um outro tipo de conversa, uma conversa muito mais populista, né? Mais próxima ali das pessoas da comunidade. Mas enfim, é o jogo, né? Sim. É o jogo que a gente está vivendo. Só quer colaborar ali, Cláudia e Paula, é Santo Antônio das Missões, a prefeita que foi eleita, que já era vice na gestão anterior e veio a óbito por Covid. E o marido dela também está bem delicado de saúde, né? Que também é um político lá. Sim. É complicado. Enquanto tu falava, né, Paula, eu estava pensando numa frase que eu escutei, eu não sei quem disse, eu sei que foi a Mônica De Bolle que falou, mas ela disse que a democracia se alterna entre promessa e horror. E aí, por quê? Porque quando tu disse assim, tem que aproveitar quando a gente consegue, né, alguma coisa, porque daqui a um pouco vai vir o horror de novo. E é coisa da promessa também, né, que a gente vive quando está, né, num momento bom, assim, né, com governos que realmente estão, né, a favor do povo, pelos programas sociais e olhando realmente para esse grupo. Eu também percebi isso, porque eu trabalho há quase 20 anos na Restinga, e eu consigo medir isso que tu está dizendo, sabe? Assim, do pedreiro falar do orgulho dele, da sua filha que se formou, sabe? Em enfermagem, sabe? Em direito. Então, assim, a gente consegue ver a mudança, né? Dessas camadas, né? Menos favorecidas. Então, assim... é inegável, mas também nos deixa muito intrigado, porque eu fico pensando assim nessa coisa da memória e como a história é importante, porque eu digo que a gente tem um problema de memória muito crônico, assim, né, de não fazer uma relação de causa e efeito, de não buscar, né, nesses históricos, né, essa coisa do quanto esses outros governos, né, fizeram, né, pelo povo, e que isso não fez diferença, né? E aí tu pula o muro pro outro lado, tu te considera um empresário, tu te considera um cara que, né, sempre invejou o chefe, aí agora tu tá ali morando no condomínio do chefe, e aí tu mudou né, tu já não vai votar mais naquele cara que, né, tu votava. Então isso é que é de doer, assim. Mas eu penso como a Raquel, só para contribuir, assim, que num primeiro momento eu também achava que não era o momento. Mas aí a gente vai refletindo, vai vendo, assim, que a coisa ia ser pior mesmo. Não sei se tu quer colocar alguma coisa, Elisângela, que eu passei na tua frente aí. Não, só trouxe o município da qual a gente estava se referindo, e eu também concordo com todas as falas, eu só agregaria que a questão da pandemia também acabou fazendo esse boom nas redes sociais, que o Paulo mencionou, e ao mesmo tempo também fazer esse exercício que eram muitos candidatos, tanto para prefeito quanto para vereadores. Isso também esgotou as pessoas que já estão clausuradas, e eu estou falando daquelas pessoas que fizeram, porque a gente, quando fala desse isolamento social, a gente está falando de uma camada privilegiada,
porque a camada que é da população, que deveria estar fazendo essa reflexão, que não sobra tempo para isso, que às vezes só tem 2 passagens, como a Raquel trouxe, não consegue fazer esse isolamento. E está em vulnerabilidade e segue até hoje, com os ônibus superlotados. Então, que a gente queria trazer isso também, porque eu conheço muitas pessoas que do Facebook se retiraram na época de campanha, porque estavam se sentindo metralhadas. E as redes sociais ainda eram um dispositivo para que as pessoas conseguissem também trabalhar um pouco dessa depressão, desse isolamento, como um espaço social de contato, de diálogo, de lives. E isso também foi algo que eu escutei muito nesse processo durante a pandemia, pensando também no processo eleitoral virtual, né? Uhum. A gente pode fazer, então, a próxima rodada? Sim? A gente vai entrar num tema, né, das abstenções, e eu fico me questionando como a Raquel, né, sobre o jovem, sabe? Eu não consigo imaginar um jovem votando no Melo. Desculpa, gente, mas eu não consigo. Um jovem vegano. Sabe aquela coisa? Parece que não combina, né? A gente está tendo, assim, tantos movimentos, assim, dos jovens e parece que tem algumas coisas, assim, que não... Eu acho que eles estão realmente alijados, né? Eu acho que eles estão fora do... Parece que eles não estão participando mesmo. Então, vamos para a segunda questão, então, que seria o que nos revela o alto número, então, de abstenções e quais seriam os caminhos que vocês acreditam que se deve seguir para promover, então, essa participação, né, da população em pleitos eleitorais. Raquel. Ai, que pergunta difícil, né? Porque eu acho que esse é o grande nó, assim, né? De como seduzir as pessoas a ponto delas entenderem que a participação delas é fundamental. Assim, eu me lembro, até foi um vereador, quando eu trabalhei em Canoas, de direita, que me disse, né, Raquel, enquanto quem não gosta de política não se envolver, vai ser feita por quem gosta, e quem gosta vai fazer do jeito que ela quer. Então, assim, aquilo me marcou bastante, porque, como eu falei, eu me considero uma pessoa que eu sempre fui de esquerda, eu sempre quis o bem para todos, eu nunca quis que as coisas fossem só para mim. Eu acho que isso é o segredo de uma sociedade bacana de se viver, porque senão tu tem ali um carrinho popular, tu parou na sinaleira, vem um monte de criança pedir dinheiro, que coisa mais triste, sabe? Que coisa horrorosa saber que tem uma criança que precisa pedir, não quero entrar no mérito de se a mãe deixou, se não deixou, se está usando a criança, não é isso que eu quero trazer, o que eu quero trazer, assim, é de como uma sociedade mais equilibrada seria muito melhor de se viver, inclusive para quem tem muita grana. Então, assim, é um pensamento que eu sempre tive, mas eu sempre política é chato. Daí eu caí muito nova, assim, na questão profissional de trabalhar com a política como assessora de comunicação em Canoas. Eu tinha 25 anos. E o meu filho era bem pequeno, e foi muito importante, porque eu trabalhei com vários partidos, porque eu trabalhava na presidência da Câmara, né? E eu aprendi muito, porque os vereadores sempre falavam, isso aqui é um retrato da sociedade, ou isso aqui é o parlamento, né? E é verdade, o parlamento, ele é um retrato de um momento que a sociedade está vivendo. Por isso que eu acho também que deu essa girada de chave para esse ano. Né, com as mudanças, que isso é uma coisa que provavelmente a gente vai conversar daqui um pouco. Mas como que tu traz as pessoas, que é o que a Cláudia colocou, né? Eu tenho dificuldade, é a questão que se fala tanto, que é a formação de base, né? Que é conversar com as pessoas e convencê-las e seduzi-las no bom sentido, não como uma venda, como um marketing, mas mostrar o quanto ela é importante, porque o meu voto vale tanto quanto do catador de papel. O voto do médico vale tanto quanto do catador de papel. Então, ali é o momento em que todo mundo é igual, é na urna. E eu ouvi falar esse ano também da questão, por exemplo, das milícias no Rio, eles controlarem as urnas, os boletins que saem das urnas,
e tinha que ter X votos em tal pessoa, e senão as pessoas seriam punidas dentro da comunidade. E isso é um absurdo, né? É muito grave, né? É uma coisa que tem que ser realmente... Mas e quem vai enfrentar esses poderosos, né? O Rio de Janeiro, o poder está na mão da escória, né? Dessas milícias. Então, é difícil, né? Muito difícil. Além de fazer política com amor e de acreditar, a gente tem que descobrir essa fórmula. O Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiada há vários anos, enfim, sempre tinha essa relação, e a gente ouve muito falar a questão da necessidade de autocrítica dentro do PT, né, que teria ocorrido esse afastamento da base, no caso, o cara que tem os mandatos, os que estão no governo, um afastamento da base, e a base ficou com raiva e com razão, né, enfim, e resolveu mudar. Só que daí tu vê que acontece a mudança e as pessoas vão ficando cada vez mais raladas, né, cada vez mais sem perspectiva. Porto Alegre, sim, é triste tu ver uma cidade que era referência numa série de coisas, sim, tá do jeito que tá, jogada, assim, as pessoas estão vivendo dentro do cocô. As pessoas convivem com rato. A Elis mora ali na Zona Norte, aqui, eu também, e a gente fez muita atividade ali na parte próximo da Arena, onde é aquela riqueza, aquela maravilha da Arena do Grêmio. As pessoas... é horrível. É maravilha mesmo, é maravilha, bem. Maravilha, é barraco, assim, improvisado, e as pessoas estão ali tentando sobreviver, recolhendo lixo, catando resíduo, e nem isso. Daí vem um projeto que é lá de trás, que é do Melo, que tira o carrinheiro da rua, porque é muito insalubre e muito degradante uma pessoa ficar puxando um carrinho. Só que assim, se ela não vai puxar o carrinho, ela vai botar o que para comer dentro de casa? Eu, assim, nunca vivi uma situação extrema dessas, de tu não ter o que dar para comer pro teu filho, mas eu acho assim, qualquer trabalho que tu leve uma comida para casa é melhor do que tu tá roubando, e daí vem a questão da drogadição. Pô, a pessoa quer sustentar um filho e não consegue, gente, é uma bola de neve, né? Então, acho que fica pra gente refletir como que se volta para a base, como que se faz isso, e com menos prefeituras, né? Com menos governo do estado, sem a gente ter, assim, esse aporte que de uma certa forma, o governo consegue dar, né? Quando a gente faz parte de um governo, né? Além da questão da gente ser voluntário nas coisas, né? Mas tem muita coisa que só o voluntarismo ele não resolve, porque a gente não tem perna para tudo isso, né? É uma coisa de ação de governo mesmo. Essa questão da pandemia de pobreza e de fome que as pessoas estão vivendo de novo, né? Eu acho que é isso. É verdade. Não tenho, assim, muito uma solução, né? Uhum. Paulo. Paulo, abre teu microfone. Paulo, abre teu microfone. Isso. Desculpa. Eu estava dizendo... Agora, estão me ouvindo? Sim. Me ouvem? Sim. Tá. Não, eu estava pensando aqui, e eu tenho pensado que esse número de abstenções, ele revela muitas coisas, né? Ele revela o resultado, né, de todo um esforço feito, né, como a Raquel bem colocou aqui, por aqueles que gostam de política, né? De afastar a sociedade da participação, de afastar a população, né, desse processo democrático. Há um desencanto generalizado com a política, né? E aí esse desencanto, ele é à esquerda e à direita, ele é um desencanto... Os partidos políticos, me parece assim, que eles perderam o propósito, né? E por que eles perderam os propósitos? Eles perderam o propósito porque os partidos eles perderam a identidade.
né? Quer dizer, hoje são raros os partidos que têm uma identidade política, que têm uma filosofia política, né? Que têm um pensamento político, que têm um projeto político que as pessoas compreendam. O projeto político, né? O projeto político de sociedade. Né? Então, é por isso, na minha compreensão, que os partidos de esquerda, assim como o caso do PT, do PCdoB, né, do PSOL, eles são muito combatidos, porque são partidos programáticos, né, que têm seus problemas aí, né, não vamos fazer o meia-culpa aqui, né, como todo mundo diz que é necessário fazer, mas é de pensar, assim, ó, né, que esses partidos eles têm um programa político, eles têm um projeto de sociedade, né, pelo qual assim os militantes lutam e defendem e vão atrás. É bem diferente, por exemplo, do projeto conservador que está em curso no país hoje. Né? Qual é o projeto de sociedade que tem aí nesses partidos, por exemplo, do Bolsonaro, né? E nos partidos mais à direita, que a gente já nem sabe mais, Avante, Patriota, não sei o que são isso, né? Tem umas expressões aí que o pessoal da política hoje que diz assim, esses partidos são balcões de negócio, na verdade. Pega a legenda ali e vai negociando. Olha, eu vou administrar tal instituição, vou administrar tal coisa, vou administrar... enfim, eu, por exemplo, sou da educação. Né? Eu sou da educação. E uma coisa que a gente tem visto na educação, aqui em Porto Alegre, por exemplo, é o seguinte, qual é o projeto político-pedagógico, né, que o governo do Melo aí vai implementar na educação do município? Não tem. Não tem projeto. Eles querem colocar alguém ali, né, para fazer uma administração, de abrir e fechar a escola, de controlar a questão da guarda, da segurança, do fluxo dos alunos, mas pensar uma proposta, um projeto de educação para o futuro, não existe. É só lei e não ordem. Existe. Né? Só lei e ordem, só lei e ordem. E olhe lá, né? E olhe lá, porque muitas vezes é que nem a Raquel estava colocando ali a questão do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma escala de poder que é impressionante, assim, as milícias, né, é o poder do tráfico, é o poder da igreja e depois o poder do Estado. Né? E basta a gente ver assim, o que aconteceu com o governador do Rio de Janeiro. Né? O cara entrou em rota de colisão ali com os grupos de poder paralelo e caiu do cavalo. E aqui, infelizmente, né, dadas essas alianças que o pessoal fez aí, né, nesse segundo turno insano, né, a gente está indo para esse caminho também, porque na periferia, né, e aí é um pouco isso, assim, né, os movimentos sociais que eram mais ligados ao campo progressista, que se institucionalizaram por dentro dos partidos políticos, né, acabaram se afastando da base, e aí o pessoal usa um jargão na política que é muito próprio, assim, não existe espaço vazio na política. Não existe, então o poder, né, se afastou vamos dar um exemplo, assim, o PT, por exemplo, que tinha um trabalho sensacional na base, né, se afastou, o que aconteceu? Foi entrando outros campos, outras forças foram entrando para disputar ali. Então hoje, né, o que é presente ali? Tu não encontra um partido político lá, né, tu não encontra um partido político trabalhando na base, tu encontra, né, muitas vezes uma organização religiosa, né, neopentecostal trabalhando na base, fazendo aquele serviço de assistência social, fazendo aquele movimento que as pessoas precisam ali da ponta, né? E depois, na hora do retorno, eles não vão cobrar o retorno para... até eles angariam almas para a igreja, mas essas almas para a igreja, elas vão estar nesse momento, né, da eleição, eles vão ser cobrados na urna, então eles vão dizer assim, nós precisamos colocar o pastor fulano de tal lá, porque esse pastor vai continuar nos defendendo. E vai nos defender de quem? Vai nos defender dos comunistas que querem comer as criancinhas. Vai nos defender disso, vai nos defender daquilo. Né? Então, assim, a ausência da juventude, por exemplo, nos processos eleitorais, nas reflexões, né, ela é um pouco reflexo disso. Né? Eu estava lendo um estudo, assim, não vou citar a fonte, porque eu não sei a fonte, mas eu estava lendo, assim, eu tenho um estudo que está dizendo que essa juventude contemporânea hoje é a juventude mais conservadora de todo o tempo da história, né, aqui no Brasil. Entende? Então não vai ter revolução com essa juventude que a gente tem aqui. Não vai ter, infelizmente não vai ter. É o sentimento que a gente tem, assim, não, né? Quando pensa em não vai rua, ter. a gente pensa
pessoas de 40, 50, 60 anos, 70, indo para a rua. Né? Porque essa juventude hoje, ela é uma juventude extremamente conservadora. A gente talvez não enxergue isso porque a gente a gente vive numa bolha, né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, né? Meus filhos, minha filha tem 28 e meu filho tem 22. E eles têm uma consciência política, entende? E aí, a família, assim, as pessoas que estão na nossa volta, elas têm uma consciência política. Mas, olha, eu tenho embates, muitas vezes, muito intensos com os meus alunos do ensino médio. Tá, muito intensos. Né? Lá a eleição lá de 2018 do Bolsonaro foi muito difícil, sabe, de olhar para aqueles guri, né, e eles diziam, não, eles gritavam lá, esse grito, é Bolsonaro, é Bolsonaro. E aí a gente tentava dizer assim, olha, vocês não sabem o que está para vir por aí. Não, porque o Bolsonaro isso, e sabe, aquelas coisas assim, sem nenhum tipo de reflexão. E aí tu, como professor de história, tu vai lá, tu traz toda a história, né, olha, em 1964 as pessoas tinham medo dos comunistas, aconteceu isso, mataram gente e tal, né, mas o pensamento está ali. Agora, isso também vem aos poucos se transformando, né? Porque um dos alunos que eu tive, que a gente tinha embates dentro da sala de aula, que o guri saía e ia pesquisar, um aluno de terceiro ano do ensino médio, né? A gente estava discutindo história contemporânea nas aulas e ele ia lá e dizia, professor, mas eu andei lendo aí o Olavo de Carvalho, e ele disse que não é bem assim, o Olavo de Carvalho não é referência, mas para eles era. Não, mas para eles são referência. São referências que eles vão construindo. Aí o que aconteceu? Lá em 2018 ele discutia, assim, veementemente comigo, não, professor, porque não sei o que. Em 64 teve os motivos lá e afastar o perigo do comunismo, não sei o que. Né? Aí agora, nessa eleição para prefeito, eu fui administrador do prédio lá de uma escola, né? E aí encontrei esse mesmo aluno, e aí ele olhou para mim e disse assim, professor, eu vou anular meu voto. Eu disse, mas como? Tem opções aí para votar, tem vários candidatos, tem 10 candidatos, né? Isso foi bom, assim, essa pulverização, por exemplo, para a esquerda, na minha compreensão, foi bom que eles tenham se dividido entre os 10, porque só assim a disputa foi um pouquinho mais justa. Porque, por exemplo, se eles tivessem se reunido, como fizeram aí com a retirada do Fortunati lá no finzinho do pleito, talvez a Manuela não tivesse nem ido para o segundo turno. Sim. Talvez não tivesse nem ido. Por quê? Porque essa pulverização, o que eu disse assim, graças a Deus que eles não se juntaram no primeiro turno. Mas a estratégia funcionou logo, né? Depois a gente não conseguiu mais se recuperar. Quando eles se deram conta, conseguiram puxar o tapete do Fortunati de novo, tirar ele ali do processo, né? E se aglutinaram, todas as forças conservadoras se aglutinaram, a gente não teve chance. Então, eu acho que, né, esse número de abstenções ele revela assim, uma que a política partidária ela está muito desacreditada, né? E ela está desacreditada, na minha opinião, não é pelos acertos que o PT teve lá, né? Não, é porque a própria direita, né, ao se apropriar da política partidária, como ela tem se apropriado nesses últimos tempos, ela desacredita o processo. Né? E aí as pessoas que vão ali, bom, eu vou ali para votar no pastor, eu vou ali para dar um voto de confiança pro delegado, né, pro policial fulano de tal, vou ali dar um voto de confiança para o doutor fulano, né? Mas as pessoas vão dizer assim, não, eu vou ali dar um voto de confiança para o projeto político que está representado naquele partido, né? E isso personalizou, vem, né, Paulo? Assim, né, ainda personalizou. Isso vem assim, né, nos discursos, por exemplo, que a gente viu, né? Aqui no caso de Porto Alegre, aqui no discurso da Fernanda, no discurso da Manuela, no próprio discurso do PDT, assim, que era um discurso um pouco mais ideologizado, né, que tinha ali no discurso político do candidato tu conseguia perceber isso, agora nos outros não. Né, o que é o discurso do Melo, né, o Tamo Junto, Porto Alegre, populista, sabe, né? não muda. É um discurso um discurso político do apolítico, né? Que não leva a pessoa a despertar na política o pensamento crítico, né? Então aí as pessoas se desencantam, entende? Tu vai votar
mas é por causa do pastor. Tu vai votar é para ter segurança na tua vila ali, tu vai continuar pagando o cara que assopra o apito ali Sim, na rua da tua casa, mas não é para mudar o sistema, né? Não é, exato. é isso. Se falar alguma coisa, eles. Meu pensamento é. Sim, eu só queria trazer assim isso tudo que o Paulo traz e que a Raquel traz, que também tem provocado aí. Eu acredito que é isso. Há um desencantamento e há uma personalização nas pessoas. O exemplo disso, eu acho que é o próprio Fortunati, quando tem um histórico de construção de processo de identidade no PT, depois vai para o PDT e fica no PTB. Esses percursos também confunde uma sociedade, faz com que ela caminhe com ele a partir da referência que tem no mandato e no projeto pedagógico que estava vinculado naquele partido, e aí as pessoas acabam também apagando esse projeto e começam a perseguir, no sentido de ter essa referência nesse sujeito. Então, isso é uma coisa que também atrapalha bastante um processo crítico das pessoas. E a questão das igrejas evangélicas, trazendo bem essa. E aí não é fazer uma crítica sobre a questão da religião, porque eu acho que sempre tem que ser respeitada, mas quando ela entra dentro de um processo político, ocupando esse lugar dos movimentos sociais, ocupando um espaço de saúde, como as comunidades terapêuticas, que é um projeto que agora o nosso presidente está aí cortando os CAPs para projetar nas comunidades terapêuticas, onde as gestões são todas evangélicas, que é o partido que é a religião que ele hoje se diz enquanto referência de cuidado espiritual. Isso, para mim, já me preocupa. Quando eu vejo o Conselho Tutelar com candidatos com essa narrativa e com esse foco da questão de não pensar na proteção da doutrina legal da criança e adolescente, sim, na questão da evangelização a partir desse conceito da religião evangélica, isso me assusta, Paulo, porque a gente está falando, então, de uma sociedade onde a gente quer que participe mais, mas cada vez está sendo mais massa de manobra no sentido de uma palavra que conduz um processo político social numa cidade e fica refém, inclusive, de um questionamento, porque no momento que eu digo que só a minha religião e ela acaba entrando nesses espaços, eu também deturpo e apago as outras histórias e as outras diversidades que a gente tem dentro de uma sociedade. Então, acho que era isso para trazer, assim. Eu queria fazer uma costura, assim, né, também, diante das falas da Raquel e do Paulo, e que me toca muito, assim, essa questão do assistencialismo, né, que precisa retomar, e que lá em 2005, 2004, quando a gente desenvolveu e trabalhou num projeto no governo Lula, eu e a Elisângela, a gente já estava num outro estágio, né? A gente já condenava o assistencialismo e trazia muito mais essa questão de que a gente tinha que trabalhar projetos sociais, que dá condições, né, da pessoa buscar um trabalho e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, né, assim como a gente via lá naquele projeto, tinha pessoas que precisavam de comida, né? Então, assim, quando tu tem toda essa fragilidade, inclusive da pandemia, né, eu acho que isso também fragiliza o próprio processo e dá margem para algumas coisas a gente até escutar que na madrugada, na véspera das eleições, tinha compra de votos, assim, né? E a gente também vê que o povo está mais sensível, né? E necessitando mesmo. Então, assim, esse projeto mesmo que o Paulo fala, que eu vejo assim que as eleições elas acontecem, mas na verdade a gente está sempre em campanha e as mídias colaboram muito com essa cara que eles trazem desse político que é sempre corrupto, que nunca me representa, né? E isso vai fazendo com que se abram brechas realmente nas comunidades, e prova disso é que as comunidades, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, se organizaram de forma independente, porque sabiam porque elas já sabem que estão abandonadas, né? E quando tu abre uma TV aberta e tu vê assim que nós só temos programas dessas igrejas, né? Que são várias, que eu não sei nem dizer, porque parece partido, né, que também é tudo meio misturado, mas assim, que se aglomeram, que ficam em templos, né, juntos, todos, até, né, correndo risco, mas assim, é impressionante esse trabalho, né,
o tempo inteiro, cotidianamente, e que realmente eu sinto assim como uma força muito grande. Assim, nós temos 40 milhões de evangélicos, já tem tem esse número já, né? Que é muito representativo. Então, assim, essa força que substitui, de certa forma, o Estado, que dá dignidade para essa pessoa, né? Chama essa pessoa e diz, não, a gente te reconhece, tu existe para nós, tu não é uma pessoa invisível, tu é parte, tu é família, que é o que a pessoa quer sentir, né? A outra coisa que eu queria trazer, assim, é a questão dos jovens, né? Na psicologia a gente vê, assim, o jovem muito inteligente, mas emocionalmente muito infantil, né? Né? Existe um déficit, né? Muito forte. Eu fico pensando, assim, muito gritante, né? São muito espertos, mas estão sofrendo muito. São, né, de depressão, de problemas de relacionamento, com essa função, inclusive, das tecnologias, e se isolam muito. Então, assim, eu vendo as características de muitos jovens que já atendi, e alguns que ainda tendo, eu fico pensando muito nessa característica que é ausente, né? Desse engajamento, dessa sociabilidade que é necessária para se envolver em política, né? Então eu vejo que esse pleito realmente ele mostra muito a cara dessa nossa sociedade do momento que estamos vivendo, né? Então, assustador. Mas eu li alguma coisa também, Paulo, que esse número aí esse número de abstenções ele vem crescendo desde a década de 80, né? Que a gente vem. Então esse projeto de esvaziamento, que não é tanto esvaziamento como trouxe mesmo né? Acho que foi a Raquel, né, que falou que alguém vai ocupar, né? Mas esse esvaziamento de conteúdo, né, de ideologia, dessa capacidade que a gente tem que ter, né, de sonhar, né, de querer o melhor para o outro, não só para si, isso realmente vem acontecendo há bastante tempo. Vamos para a terceira e depois considerações finais. Em Porto Alegre, então, houve 50... Vamos para o lado bom, né, agora, gente, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, em Porto Alegre houve 55,5%, né, de renovação na Câmara, né? Dos 36 eleitos, me corrijam aí, eu peguei um dado que talvez tenha alguma outra diferença, mas dos 36 eleitos, né, vereadores, apenas 16 se reelegeram. O que muda e o que esperar com a profusão, então, de candidatos vinculados a movimentos identitários? Raquel. Então, eu tenho número ao contrário do teu, Cláudia. Eu tenho que, sim, que 16 novos candidatos foram eleitos. Houve uma renovação de 44%. Mas mesmo assim é muito grande. É quase metade de renovação. Digamos, vamos ficar arredondando com a margem de erro de 50%, assim, arredondando de renovação. É um número bem expressivo. Eu tenho que 30% são mulheres, né? Hoje, para essa nova candidatura, a gente tem 11 mulheres. E contra 4 que nós tínhamos nessa legislatura que termina agora em 2020, né? Desses, são 5 vereadores e vereadoras negros, né? São 4 mulheres negras que entram de primeira, que são vereadoras que elas não são suplentes, porque, por exemplo, a gente só tem na história da Câmara uma única vereadora eleita negra, que é a Nega Diaba. A Karen Santos entrou como primeira suplente no lugar da Fernanda Melchiona, que concorreu a deputada federal, se elegeu e a vaga dela ficou para a Fernanda, para Karen. Então, assim, a gente percebe aquilo que eu falei do reflexo da sociedade no momento da eleição, onde a questão identitária ficou muito forte, né? A questão da negritude, a questão das mulheres, porque 11 mulheres é 30% do parlamento, é bastante coisa para um estado bastante machista, né? Para uma capital é o maior que reflete do muito país, isso né, também. Raquel? Então, eu acho que o número de mulheres
Tem isso? Pois então, parece que sim, mas eu não tenho essa informação na ponta do lápis, mas dá para a gente dar uma pesquisadinha. Quando o professor falar, eu dou uma pesquisada para conferir isso. Mas, e a gente tem, nas maiores bancadas, né, são a do PT, do PSOL, com 4, e do PSDB. O PSDB também cresceu. Então, eu entendo que esse crescimento do PSDB talvez tenha a ver com a questão do governo do Marquesan, né? Os caras que trabalhavam no governo, que tinham secretarias e que mostraram algum tipo de serviço, retorno para algumas comunidades, para alguns nichos, né? Uma questão bacana também, que é a mudança da faixa etária, né? A nossa Câmara rejuvenesceu. A gente, nesse mandato que se encerra agora, a gente tinha, dos 36, 26 com mais de 50 anos. E agora a gente vai ter, a partir de 2021, 13 de 36 com menos de 40 e 2 com menos de 30. Então, a gente vê essa renovação de idade mesmo, né? A questão identitária eu acho importante. Como tudo pode ser para o bem, pode ser para o mal também, né? Porque a questão identitária também entra, por exemplo, os pastores não deixam de ser candidaturas identitárias, né? E eu acho que a preocupação é o que tu faz com essa coisa da identidade, né? Tu vai defender só um grupo? Eu acho que não é bem isso. Eu acho que aquela é a tua pauta principal, ela é importante, mas tu traz mais pautas, porque senão fica muito restrito. Então, assim, eu acho que é bem importante, que também não adianta a pessoa ser, por exemplo, ser uma vereadora mulher e ela corroborar com o machismo nas ações, nos tipos de projetos, ou se submeter de uma forma de subserviência, né? Eu acho que lá dentro da Câmara... A gente tem a Nádia, né? Sim, ela é o meu exemplo. Hashtag medo. Hashtag de não adianta ser mulher, né? Porque tu ser mulher e tu não proteger as tuas irmãs, né? Ou tu não ter ou tu perseguir pessoas vulneráveis, né? Em situações de rua, né? Inclusive. E de aquelas coisas horrorosas que ela fez, né? Então a gente tem... E a Nádia foi do PT, né, Raquel? Ela começa a construção dela, governo, caminhada, assim, não no PT. Como petista, mas ela era do governo. No governo, ela foi a representante do Maria da Penha, né? Eu não... Sim, mas ela sempre foi do mesmo partido, Raquel? Não, ela também migrou para outro, MDB, né? E daí foi passando também essa coisa das pessoas que usam os partidos como um meio, né? Ele não é o partido porque tu tem um pensamento que tu vai defender, mas sim como um meio para tu chegar onde tu quer, que é o poder, né? Então, que isso também é uma coisa bastante complicada, né? Então, eu vejo, assim, com muito carinho essa nova Câmara. Apesar do projeto do Marcelo não ter passado, e eu ter sido assessora dele nos últimos 2 anos e meio, eu acompanho ele desde antes, já foi quando eu conheci a Cláudia, antes dele ser vereador, quando a gente pensava em apoiá-lo, e ele trouxe muitas pautas interessantes, inclusive a questão da mulher e a questão do negro. Então, assim, eu me sinto contemplada por essa Câmara, e é aquilo que eu queria falar de algumas fichas que foram caindo, porque, assim, eu como branca posso falar de que eu não me dava conta do racismo estrutural e institucional, não me dava conta, assim, eu admito que eu não percebia por quê? Porque como não acontecia comigo, eu não tinha essa capacidade, por mais que eu ache, eu sou uma pessoa que tem bastante empatia, mas eu não conseguia perceber, eu não percebia, e daí começaram, assim, eu acho que faz um tempo que vem essa coisa, assim, de, tu pode correr para pegar o ônibus? Eu posso. Tu entra numa farmácia, tu mexe na tua bolsa com tranquilidade? Eu mexo. Tu vai no supermercado de chinelo e de short rasgado? Eu vou. Pois é, mas eu que sou negra, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que andar bem arrumada, eu tenho que andar com o documento no bolso, a pessoa tem que estar o tempo inteiro provando que ela não é um suspeito, porque a cor da pele dela é suspeita. E isso é tão triste, né?
é muito horrível, e quando a gente consegue fazer girar essa chave, né, na cabeça da gente, que não é uma coisa rápida, e não é uma coisa só, não é intelectual, é uma coisa de sentimento. E quando tu começa a sentir isso, girou a chave, e daí começa isso que eu acho que está refletida na Câmara. Eu não sei, vou falar aqui de novo de uma sensação, eu não sei se foram os negros que votaram nas candidaturas de negros. A gente não tem muito como saber isso, né? A não ser que fosse. Eu amo pesquisas, né? Qualitativas, assim, eu acho uma coisa maravilhosa, e custa dinheiro, é caro, assim, é muito interessante porque ela te traz esse diagnóstico, né? Enquanto a gente fica aqui falando, eu tenho a impressão muito, assim, que a classe média branca votou bastante nas candidaturas negras. Eu falo isso por ouvir nas ruas as pessoas falando pra gente da candidatura do Marcelo, que é um homem hétero, branco, com doutorado. Tipo, ele não tem essas características, né, que as pessoas estavam querendo enaltecer e colocar no parlamento nesse momento, o pessoal da esquerda que tinha muito esse pensamento. Então, é uma questão de uma percepção, não é um estudo, né? Eu não trago aqui, não tenho condições de hoje trazer esse levantamento, né? Mas eu acho esse rejuvenescimento, essa entrada das mulheres e dos 5 negros, dentre eles 4 mulheres negras, né? E um homem negro, um rapaz, né? Um cara jovem, com umas pautas bem parecidas, inclusive com as do Marcelo, de meio ambiente, de feiras orgânicas, de defesa, inclusive, também parece dos catadores. Então, eu acho que foi... O problema é que a direita também cresceu. Oi. Raquel, tu lembra que eu te passei um mapa, né? Eu não vou poder abrir aqui, né? Um mapa do partido mais votado para vereador em Porto Alegre 2020. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada, tu lembra? Sim, eu olhei, mas eu não tenho ele bem lembro. É só a título disso que tu tá falando, assim, né? Quem que votou, né? No que, né? Assim, as áreas da cidade, né? É pelos bairros, não sei se o Paulo também sabe disso, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho o PT, né? Como Lomba do Pinheiro, Cascatinha ali, Cascata, Partenon, Bom Jesus, né? Os lugares onde mais o PT fez votos, né? Isso para vereador, né? E o PSOL pega aqui, ó, a Zona Sul ali, Restinga, Vila Nova, depois vai Centro, Menino Deus Azenha, Lindóia, Jardim Itu, certo? O PSOL cresceu bastante na área que antigamente era do PT. Assim, a gente somou, o PSOL fez para vereadores 66 mil votos. E o PT, arredondando, né? E o PT fez 60 mil. Eles fizeram 10% a mais do que o PT. E o PCdoB fez quase 40 mil. Fez muito. O PCdoB cresceu de 2016, com a candidatura da Manu. Em 2016 tinha feito 15 mil e agora fez 38 mil. Então a gente vê assim que a Manu puxou bastante voto para o PCdoB, e as 2 meninas que entraram são 2 meninas negras, jovens. Então, assim, a Bruninha é filha de uma gari, né? E a Daiane, agora eu não me lembro, mas a Daiane é educadora social e também é do movimento LGBTs, né? Então, isso também provoca essa avalanche de votos, e ela também já vem buscando, porque a Bruninha também, não é a primeira vez que se candidatam, né, Raquel? Então, elas também vêm se organizando para garantir, mas eu acho que a mais comunidade ali é a Bruna, assim, pensando, que a Laura acho que faz um pouco a formação e a construção dela dentro da URGS. Sim, ela tem mas a Laura, uma coisa que é bacana também da Laura é que a Laura é filha de doméstica, né? E que daí tu vê essa ascensão que o professor Paulo falou, que as cotas oportunizaram, né? Da gente ter. E aquele ridículo daquele Walter Nagelstein fez uma fala horrorosa sobre a bancada negra, né? Tipo, estereotipando, desqualificando, e mesmo assim, porque tu não precisa ter curso nenhum para ser vereadora. Não é exigido, tu não precisa ter nível universitário. E nível universitário não é garantia de nada para ninguém, porque tem um monte de gente com nível universitário
que é um merda que nem ele, que fala essas coisas horrorosas e julga as pessoas. Desculpa que falar assim, mas eu E fico fica por isso indignada. mesmo, né, Raquel? Fica Mas por isso isso mesmo, É, porque até agora eu não vi providência nenhuma legal jurídica, né? não, e não importa, porque assim, não é uma exigência. Eu trabalhei em Canoas com um vereador que tinha segunda, terceira série e era um baita vereador. E não era do PT, eu não estou falando porque era do Partido dos Trabalhadores, na época eu nem era afiliada, estava me descobrindo. E a pessoa, sabe, inclusive foi presidente da Câmara, gerenciou de uma forma maravilhosa e o cara era pedreiro, mestre de obras. Então isso é uma besteira que as pessoas têm, e esse ódio que essa gente branca tem de justificar tudo. O ódio que tem do Lula, por exemplo, que é um cara que não tem estudo e tem uma baita de uma qualificação e um cara que tem o poder da fala. Então, não, mas ele tentou, né, desqualificar e ainda é idiota nem para estudar, né? Porque ninguém ali é sem formação dos cinco. São exceções, inclusive, da negritude. Acho que tem mais formação do que ele. Do que não, porque, olha, vou te contar. E Raquel, lembrando que hoje, né, são 1000 dias, né? 1000 dias. Que nós não temos uma resposta sobre a morte da Marielle, né? E olha que a gente vê câmera até no deserto, né? Que consegue pegar os caras lá. Que eu já vi coisas assim inéditas, né? De ter câmera até nas árvores, né? Em lugares ermos. E a gente não tem uma resposta também a respeito desse crime em pleno Rio de Janeiro, né? E não se tem essa resposta porque realmente não se tem interesse. Só para datar isso aqui que eu acho que é importante. Só para a gente ficar com mais raiva, né? Mais raiva. Porque me sobe assim no sangue quando as pessoas são idiotas, ignorantes. Então, assim, eu vou falar de novo, não é o estudo, o canudo que dá a competência da pessoa. Que bom que a gente possa estudar, e eu acho que a gente tem que estudar, a gente não precisa se conformar em não saber as coisas, a gente tem que ter essa curiosidade, mas isso não é a condição para ser, por exemplo, um bom parlamentar. Tanto que não tem essa exigência. A pessoa não precisa ter estudo. Precisava ter só um exame psicológico, sabe? Para ver se... Isso sim, isso eu tinha que existir, gente. Eu defendo isso, sabe? A gente faz um concurso público, entra numa empresa, passa para o psicólogo. Aí tu vai ser político e ninguém faz nada. O Bolsonaro, por exemplo, não teria passado no exame psicológico, né? Muitos aí. Mas tem colega seu que passaria ele. Esse é o problema, né? O problema do dinheiro. Dizem que tem a cura gay, né? Se tem a cura gay, passariam ele na boa, né? Daí a gente tem aquela discussão que a gente já fez aqui, a gente já conversou sobre isso, eu e a Raquel, essa semana, que é essa questão do capitalismo e da democracia, né? Enquanto a gente tiver isso aí interagindo, gente, vai ser muito difícil, né? A democracia é ameaçada por esse sistema, né? Paulo, desculpa, Raquel, não sei se tu tinha finalizado. Paulo, por favor. Não, eu estava pensando assim, né, que o projeto político liberal e do neoliberalismo, e esse projeto todo a serviço do capital, ele se usa da política, né, das mais diversas formas, assim, né. Então, o que acontece? Tu tem todo um movimento aí do sistema, né, que está lutando pela privatização dos serviços públicos, né, essas coisas que estão no gatilho aqui na prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, né, a Carris, a Procempa, né, o sucateamento que estão tendo essas empresas públicas aí que há pouco tempo atrás eram exemplos assim de eficiência, né, e ao longo dos tempos os caras vão desmontando, desconstruindo, até chegar a um determinado momento e vamos entregar porque não dá mais. Sabe? Isso é a política de gestão, né? Isso é a gestão pública. E muitas vezes a gente não enxerga essas tramas que acontecem, né, no submundo da política, e que na verdade elas não deveriam estar no submundo, né? Elas deveriam estar na arena ali para que todos conseguissem enxergar o que de fato acontece nesse jogo, né? Então é muito complicado o que está vindo pela frente aí, né? O que eu estava colocando, os caras fecharam
os postos de saúde aqui da Vila Laranjeira. A Vila Laranjeira é aqui no morro, aqui da onde é a Daiane. A Daiane mora aqui, cresceu aqui na vila, tem um trabalho comunitário bem bacana aqui com o pessoal aqui na Vila Laranjeira. Então tem um trabalho de base, né? O próprio transporte público, né? Tu ouve assim o discurso do Mello dizendo, olha, nós vamos colocar o ônibus circulando de madrugada, né? Um troço meio maluco assim, porque tu tem uma frota de não sei quantos mil ônibus aqui, tu não vai mobilizar 10% da frota de ônibus para circular de madrugada. Então é uma coisa relativamente fácil de compreender, mas que o discurso vendido é um discurso da revolução, da transformação. Então, uma coisa que me preocupa, assim, né, enquanto essas... a renovação, né, a renovação toda da Câmara, assim, ela, na minha opinião, assim, ela tem muito... Houve uma renovação forte na esquerda, né? Na esquerda, assim, que lideranças tradicionais, assim, que estavam ali há bastante tempo na Câmara, né, de esquerda, elas acabaram sendo, de certa forma, colocadas de lado, assim, pelo eleitorado, que é o eleitorado de esquerda. Então, as pessoas também tiveram sensibilidade, né, para todo esse movimento, né, o fato desses 5 jovens negros terem sido eleitos para a Câmara, ele diz um contexto mundial aí, né, de luta antirracista, né, e que a sociedade enxergou, né, como a Raquel estava colocando, assim, daqui a pouco mais eu comecei a me dar conta, né, de que, né, esses dias eu estava discutindo com um colega meu aí, que ele é economista e é diretor, era eleitor do Mello, então a gente tinha uns embates nas redes sociais. Eu disse para ele, meu, ele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, né? Ele disse, olha, quando os seus filhos vêm da faculdade assim, de noite, ali 9 horas da noite, e a polícia para o ônibus, né, e manda os teus 2 filhos descerem do ônibus, tu fica preocupado, né? E ele branco, eu disse para eles, os teus filhos, né, quando o ônibus para eles descerem, só descem eles do ônibus e a polícia dá uma geral neles, tudo bem. Quando eles saem para a noite, para ir para uma festa, ir para um churrasco dos amigos, né, tu diz para eles, olha, quando a polícia estiver perto de ti, assim, tu nem chega muito perto deles, né, no máximo tu dá boa noite e nem olha para os policiais, né. Tu diz isso para os teus filhos, né? Tu diz para os teus filhos se comportarem, não chegarem muito perto dos seguranças na festa lá, porque daqui a pouco mais a segurança pode te enquadrar aí. É claro que não, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade que ela, historicamente, ela é estruturada pelo racismo. E isso se faz presente, né, no poder político. O discurso do Nauckstein é o discurso disso, né? Do homem branco, hétero, racista, preconceituoso, né? E que defende um modelo de sociedade extremamente conservador e reacionário. Ali no começo eu estava falando sobre a educação, né? O único projeto de educação que a direita tem, né, para defender é o projeto do Escola Sem Partido, e que teve um embate muito forte ali na Câmara de Vereadores na legislatura passada. Né? Quer dizer, os caras queriam, né, defender esse projeto da Escola Sem Partido. É o projeto de educação deles. Só que é um projeto completamente rechaçado aí pela sociedade, né? Mesmo aqueles políticos de direita que não são tão reacionários e conservadores assim, eles rechaçam esse projeto. Então, na minha opinião, assim, esse processo de renovação da Câmara, ele é muito em função dessa coisa assim, da percepção da sociedade com relação, né, as lutas que o movimento negro tem trazido assim ao longo dos tempos, né, contra o racismo, o preconceito e a discriminação. Estão matando todo mundo. Agora, estava lendo aqui nos comentários do WhatsApp do grupo e vi um pouquinho antes ali, né? Lá na Cruzeiro agora parece que a Brigada Militar andou executando uma senhora dentro de casa ali, né? Então, a gente teve é aqui uma promotora legal popular, né? Eu vi a notícia sim, mas não me apropriei ainda. Então, eu também tenho esperança que essas legislaturas, assim, que são candidaturas, essas candidaturas são candidaturas progressistas e que têm um discurso muito intenso, assim, né?
O próprio Raad ali, né, como policial, né, ele também tem a perspectiva de fazer um novo discurso com relação à segurança, né, de uma segurança mais voltada para a cidadania, para os direitos humanos, para a defesa da vida, né, e não só uma segurança que promova a repressão pela repressão. Os discursos de segurança hoje eles são isso, quer dizer, de contenção, né, das pessoas, né, de repressão. E sem pensar assim, né, tu precisa de uma sociedade segura para promover o bem-estar da população, né, para promover o pessoal das pessoas de bem. Né? E quem Sim. são as pessoas de bem? Né? As pessoas de bem são as pessoas que saem todos os dias para trabalhar amontoadas dentro de um ônibus. Estava vendo ali também esses dias, né? Hoje eu estava vindo para casa e vinha pensando assim, cara, eu acho que deve ter umas 8 sinaleiras, né, da escola que eu trabalho até minha casa. Em todas tinha gente pedindo dinheiro. Adulto, homem, mulher, Muito criança, né? A forte maioria isso. negros, né? A maioria É muito negros. forte. E tem uma cena de uma dessas sinaleiras aí que eu me lembro, assim, que lá no tempo do impeachment, que tinha um cara que dizia assim, ele segurava uma placa e dizia assim, eu tô com fome, né? Dizia na placa, e mais embaixo da placa também dizia assim, eu também odeio a Dilma, né? Na placa que o cara tava segurando, entende? E era um discurso que vendia, que as pessoas compravam esse discurso do ódio na política, né? Então Que loucura talvez, isso. né, esse discurso do ódio da política, ele é manifesto, né, nessas falas do Walter e em alguns outros que tem ali que tinham na Câmara de Vereadores e que saíram, né, aquele o Lambert, né, e o outro, sim, também uma coisa que me deixa muito triste, assim, é o ex-prefeito lá de Santa Maria, que foi eleito aqui em Porto Alegre, né, sabe, que para mim era uma pessoa que devia, né, ser varrido da política, né, porque, Sim, né? sabe, sabe, uma fatalidade gigantesca daquilo ali, né, e uma completa omissão do sujeito político, né, que vai se embrenhando, assim, né, no submundo da política e está sempre em evidência, né, e hoje foi o vereador mais votado do partido do prefeito, né, Meu e Deus. tem toda uma trajetória de 200 e tantas mortes de jovens ali atrás. Então, essas reflexões, assim, trazer à luz isso, né, no cenário da Câmara de Vereadores, talvez seja o compromisso dessas pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Então, essa questão dos movimentos identitários ali, claro, a gente vai ter, né, os movimentos sociais presentes ali dentro, né, que durante um bom tempo não tinham assento ali, o próprio movimento negro, né, que entra com autoridade pela porta da frente na Câmara ali, muito bem representado, assim, né, a juventude, né, eu só não conheço, assim, só não tenho vínculo, né, com a Bruna, né, que eu sei que é do PCdoB, mas meus colegas têm, mas a Laura, por exemplo, né, ela é filha de doméstica, a irmã da Laura, a Luanda, né, faz parte do instituto que eu milito, né, que é o IACOREC, o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo. Ela, né, também tem uma qualificação extremamente bacana, assim, ela tem doutorado em linguística, né, e mora hoje em Medellín, lá na Colômbia, lá é professora universitária, né, mas a gente acompanhou a trajetória dela ali, né, é resultado das políticas de ação afirmativa na URGS, né, o Matheus, né, que é o candidato pessoal ali, um historiador também, é colega, né, ele se formou junto com a minha Maravilha. filha lá na formatura das humanas, né, então parceiro da Mariana e do meu filho Tobias nas lutas. A Karen, né, a Karen também tem uma trajetória, assim, não só de vereador, mas muito com os movimentos sociais, assim, muito forte, principalmente com a Frente Quilombola, né, se hoje a gente tem o reconhecimento da importância das comunidades quilombolas aqui em Porto Alegre, as comunidades quilombolas humanas, é muito em função da ação da Frente Quilombola, né, e ela é uma pessoa que milita ali pela causa, mas milita na base, né, tem uma militância de base muito forte, então isso é um movimento de mérito, né, e a própria Daiane também aqui no Morro Santana, aqui, tem um trabalho reconhecidíssimo aqui pela comunidade, né, e até no movimento LGBTI, né, que
é um movimento forte que precisa de representação, né? Precisa de representação legítima ali dentro do parlamento para ter autoridade assim, na hora de apresentar seus pleitos, né? O Raad, dos policiais antifascistas, também vai levar um discurso para mim, que é um discurso que é necessário ali. E evidente, a gente não pode, né, deixar de pensar assim, bom, se tem esses campos progressistas, o outro lado da força está lá também, né? Quer dizer, tu tem os movimentos empresariais ali. Na verdade, a gente tem a garantia, né, de uma boa peleia, né? Então, vai o ter um pouco ali de energia também, isso, né? O novo ali, né, que dobrou a bancada, tem 2 agora, né? Jovens políticos ali também que têm um pensamento de direito, mas esses ali também eles têm um pensamento que é um pensamento organizado, né? É um pensamento de, olha, eu sou liberal, defendo isso, defendo o Estado mínimo e tal, né? Então ali para disputar, esse é o jogo, né, que vai se fortalecer ali. E o movimento neopentecostal ali também, que vai continuar forte, e a gente precisa, agora também a gente vai ter também as pessoas de religião, de matriz africana, que vão dizer para os pastores, né, olha, né, não chuta macumba, né, não vem aí, porque a gente precisa de respeito, né, porque a sociedade é plural, né, e a gente tem que pensar nisso, assim, eu acho que... Eu respeito a tua fé e tu respeita o meu axé, né, que foi um samba enredo no Rio de Janeiro, não sei de qual escola de samba. Isso mesmo, eu acho que a gente precisa que ter bom aquele esse espaço panorama ali, né? todo que tu traz, assim, né, Paulo? E a Elisa já tinha me passado um pouco desse, né, da cara, né, da trajetória de todas essas pessoas, né? Muito bom. Acho que a gente tem a garantia, então, de novo, né, de uma peleia, né? Eu vou fazer... Eu só queria, Cláudia, só agregar que eu assisti uma live dos 5 vereadores negros pela Frente Negra Gaúcha, que foi organizada, eu acho que foi na semana passada, e eles trouxeram muito isso. Não criem expectativa, vamos junto criar um projeto que possa compor essas diferenças, porque daí a gente já falou um pouquinho dessas diferenças que cada um traz na sua trajetória, e é isso, eu acho que também cabe aos movimentos, cabe a nós, que identificamos com essas pessoas que lá também são representantes a partir de algumas bandeiras que eu carrego, de estar mais próximo, porque eu acho que também isso é um eco que faz, né? Não é só projetar neles, né, Paulo e Raquel e Cláudia, a gente também chegar junto e pensar nessa construção que eles estão deixando aberta. Eu estou falando dessas 5 referências, porque essa live foi organizada porque eu acho que a Congo também foi uma das mulheres negras bem votadas, não entrou, mas está ali, assim como me esqueci o nome dela, que também representa lá o senador Paim, a Reginete, também veio para o coletivo, fez 4 mil e poucos votos. Isso que eu queria comentar também. Isso eu queria fazer um comentário que eu anotei aqui e acabei esquecendo. Eu acho que uma coisa também muito bacana nesse processo eleitoral, assim, né? Uma pena que elas não se elegeram, mas foram os coletivos plurais, né? Foram os movimentos coletivos, assim, de mulheres negras, né? Os coletivos da diversidade, né? Que se lançaram e que se jogaram. Eu acho que isso foi também uma grande novidade na política, né? E uma pena que aqui em Porto Alegre não se elegeu nenhum, né? Porque isso também seria eu acho que é uma nova maneira também de participação política, assim, né? E de agregar, né, qualidade, assim, aos mandatos. Eu acho que isso é uma pena que não se elegeu. Eu acompanhei alguns, assim, muito, muito interessantes. Acho que isso é a própria questão da eleição também dos municipários, né? A eleição do vereador Jonas Reis ali, que foi uma liderança que ao longo dos tempos ele, né, fez um trabalho junto com os professores ali, acabou, né, tendo uma representação de classe também dentro do parlamento, né, que vai fazer um bom debate, assim, acho. Bom, a gente já está aí, né, quase 2 horas, está ótimo, adorando tudo isso, né, que a gente está construindo aqui, vai ficar registrado para as pessoas depois poderem, né, absorver e refletir junto com a gente, porque realmente a gente precisa desse tempo, que eu sempre falo, assim, que a gente é muito atropelado pelas circunstâncias. Eu sempre comento também que os nossos lutos estão sendo desrespeitados, à medida que a gente também
recebe muita informação, e a gente precisa trabalhar esse nosso luto também, né? Que a gente chegou tão perto de determinadas coisas aí, de resultados. A partir do momento que a gente consegue refletir, estar juntos aqui, a gente também consegue, né, melhorar nossa capacidade de resiliência, consegue aceitar melhor e visualizar as coisas positivas que vocês todos trazem. Esse já é minha consideração final, assim, né? E queria fazer, então, essa rodada de despedidas, né? Considerações finais, assim, para a gente poder se despedir aqui. Então. Pode ser a Elis, né? Elis, pode fazer seus comentários, se tu quiser. Liga teu... Eu vou passar para a Raquel, para o Paulo, porque eu queria encerrar com uma frase que é bem potente e vai nos acolher nessa noite. Tu é boa nisso, mulher. Vamos lá, Raquel. Eu quero dizer que a Cláudia tem razão, eu fui dar uma pesquisada e realmente eu devo ter me atrapalhado ali, 44% que ficou e quase 56% de renovação na Câmara, que é uma coisa bem impactante. E numa das matérias que eu achei, diz que a Câmara mais feminina é a de Porto Alegre. Então, eu não consegui pesquisar mais, mas achei isso. Quero agradecer muito, dizer que a vida da gente é com muito mais incertezas do que certezas, e que bom que a gente é cheio de dúvidas e não é o dono da verdade, assim, e que acha que tem solução para tudo, que também se fosse tudo tão fácil, a gente não estava aí peleando e tentando. E repetir que eu fiquei muito contente, foi quase uma terapia de grupo, assim, a nossa conversa, e agradecer bastante as informações que o professor Paulo trouxe, a queridez da Elise e da Cláudia, assim, são umas queridas sempre, e é isso, que a gente puder contribuir, assim, para trazer um pouco de luz, assim, para as nossas expectativas e informações, e um beijinho para todo mundo, foi um prazer, e dizer que foi bem gostoso. Paulo? Eu também, eu sou só gratidão aí, né, foi uma honra ter estado aqui com vocês, assim, agradeço a Elis pelo convite, né, e um prazer imenso, assim, em conhecer a Cláudia, conhecer a Raquel, né, e dizer que a luta continua, né, a luta é árdua e desigual, mas a gente, Isso aí. né, quem é do mar não enjoa, então a gente vai continuar, né, a gente tem um propósito de vida, né, quer dizer, a gente não veio, né, a gente não está aqui a passeio, então tem um monte de coisas para a gente construir, né, nos coletivos, assim, tem um monte de caminhos, né, a serem abertos, aí tem um monte de lutas, né, a empreender pela frente, tem outras eleições, né, daqui a 2 anos tem uma eleição, a gente tem um compromisso, teremos mais um compromisso cívico, né, de pelo menos chamar o Bolsonaro para o debate de novo, assim, né, porque agora talvez ele... E dizer, né, que bom, né, ele vai deixar um legado também para a sociedade brasileira, um legado infeliz aí, né, Sim. E ele e o Trump, um museu, aí, né, deixar, de acho roupas. 600 mil corpos pelo caminho aí. E o museu de roupas. E o museu de roupas da posse, né. Então... Espetáculo. Né, show de horrores. E dizer que a gente tem, né, tem um país inteiro para cuidar aí, né, temos os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos alunos, os nossos bem-quereres aí que merecem o nosso esforço militante, né, então agradecer, assim, dizer que foi uma noite muito boa, assim, foi um privilégio, um prazer mesmo, muito obrigado. Obrigada, foi quase que uma terapia, como diz a Raquel. É isso aí, que bom, assim a gente vai se ajudando, a gente vai também prestando um serviço, esse é o nosso voluntariado pandêmico, né, e desde julho, eu acho, né, que a gente está nesse mundo aí virtual, trocando ideias e estudando bastante e aprendendo um monte. Elisângela, então, um beijo para todos, né, e a Elisângela finalizando, então, para nós. Sim. Lembrando que vidas negras importam e os 1000 dias da Marielle só reforçam isso, assim como a vida da Jane, do Beto e de outras que a gente tem perdido.
Me despeço, então, e dizer que é um prazer, Raquel, já te coloquei na minha rede social para que possamos, em outros momentos, ter outros espaços de troca. Paulo, sempre é um privilégio estar ao teu lado e te ouvir. Bebo muito da tua fonte, mesmo que tu não saiba isso, então hoje estou explicitando. Cláudia Coelho é uma parceira da vida, né? E que não é só da parte laboral, é da parte afetiva e essa rede cada vez mais entrelaçada. Então, me despeço enquanto educadora popular, também em saúde, que tem um dizer que fala assim: desde o tempo em que eu aprendi, logo aprendi a dizer, cuidar de mim é cuidar do outro é cuidar do mundo. E quando eu trago isso para fechar a noite, usem máscaras, a gente tem vidas, e no momento que eu uso a máscara, eu cuido de mim e cuido do outro. E é com esse pedido que eu faço encarecidamente. Vidas negras importam, e isso não quer dizer que as outras vidas não importam. Mas vamos cuidar a questão das máscaras e vamos tentar ficar em casa, se possível, porque eu me importo com todas as vidas. Obrigada, uma boa noite e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Paulo. Obrigada, Elis. Um prazer. E daqui a 15 dias estaremos de volta, né, Elisângela? Voltaremos? Voltaremos. Um beijo, boa noite, queridos. Feliz Natal, Paulo. Tá bom, boa noite, obrigado. E Feliz Natal, boas festas para nós. Obrigada. Se vendo, Fiquem em casa, se puder. Poucas festas, não boas festas. Também boas, né? Boas boas. Boas com saúde agora, né? Boas com saúde. Isso aí. Beijos. Tchau, gente. Tchau.